Eu convivi com ele os últimos anos da vida dele, né? E quando ele morreu foi um pouco chocante, assim, foi um pouco... Foi a primeira morte de alguém que eu fiquei muito abalado mesmo. Eu já tinha perdido tio, avô, até um primo da mesma idade, e não fiquei tão pegado, assim, porque realmente foi uma pessoa que me moveu muito, assim, né? E eu percebo que mudou os rumos da minha vida, assim. E Sei. aí, de 3 anos para cá, mais ou menos, acho que 3 ou quase 4, eu venho falando com os familiares, falando com os amigos e conseguindo recolher coisas, né? Requisitos, assim, né? Resquícios, né? Memórias, assim, fragmentos, assim, né? Conseguir poemas, imagens. E tudo isso eu tenho feito um pequeno museu virtual num blog, né? Que é um blog que eu venho alimentando há alguns anos já, com o trabalho que eu tenho em dança, né? E fui colocando lá as coisas, né? E aí, no ano passado, eu ganhei, né, pela Lei Aldir Blanc, na Prefeitura de Santo André, pela Prefeitura de Santo André, né, a Lei Aldir Blanc é do governo federal, eu consegui um financiamento para fazer essa pesquisa e esse trabalho, né? E então aí eu comecei há algum tempo, já venho conseguindo contatos, né? Eu lembro que ele falava de você, mas eu nunca te conheci, né? Quando eu ia lá, talvez você tenha ido lá uma vez ou outra, eu não estava lá. Então, Você lembra o ano que você conheceu o Adilson? eu conheci o Adilson em 97 e comecei a frequentar a casa dele em 2001. Ah, então, já era uma época que eu não ia tanto lá para Santo André, porque eu já estava morando aqui em São Paulo. É Certo. possível que não, porque eu mudei para cá mais ou menos por volta do ano 2000, né? Então, eu ia com frequência à casa do Adilson. Nos últimos anos, antes de vir para Santo André, de vir para São Paulo, seguramente uma vez a cada 2 meses, 2 vezes ao mês, eu passava lá. Não tanto quanto foi quando eu conheci. A gente passou muitos anos juntos no começo, fizemos muita coisa juntos. Isso foi até metade da década de 90. Aí eu fui estudar psicologia, eu trabalhava muito, a coisa foi escasseando, então aí já não era tão frequente assim. E também eu me afastei do centro, por uma Certo. questão minha pessoal. E então também não ia. Se bem que eu continuei frequentando o centro quando eles faziam o Lúcio, você conheceu o Lúcio também, né? Não conheci o Lúcio, não. Não. O Só, Lúcio só de falar. fazia, ele era presidente, ele fazia as campanhas para arrecadar coisas, bens, presentes, e fazia aquelas sopas. E eu ia de vez em quando ajudar quando fazia o bingo. Eu continuei fazendo isso. E foi mais ou menos assim. Agora, na época mesmo que ele faleceu, eu estava aqui trabalhando em São Paulo intensamente. Eu, se tanto, ia uma vez cada 6 meses na casa dele, e às vezes a gente conversava por telefone, né? Mas foi assim, quando você diz que sentiu a morte dele, talvez como se for um pai, um grande amigo, um companheiro, para mim já foi diferente. Nós estávamos, e eu posso te contar talvez em função da nossa história. Nós estávamos já muito habituados com a questão do espiritismo, aquela ideia, bom, em algum momento a gente vai desencarnar, e se há alguém que carrega para mim a esperança de uma vida após a morte, esse alguém é o Adilson, né? Por tudo que ele fez na prática e pela imensa fé que ele tinha na prática do espiritismo. Então, para mim, foi uma espécie. Eu lembro da despedida que eu tive com ele,
Foi bem assim, bom, acho que, pelo que você está me dizendo, está na hora de você partir mesmo. E ele falou, não, está tudo bem, eu sei que eu não vou sair daqui, vou sair daqui só no caixão, falou para mim. E foi a última vez que eu o vi. Depois eu comecei a ter mais contato com a Carol, que é a sobrinha dele, porque também os outros amigos lá de Uberaba, eu não sei exatamente o que você gostaria de ouvir. Depois que eu terminar isso, você pode perguntar, porque a gente pode abordar essa história de várias vertentes. Mas os amigos de Uberaba também, a idade vai chegando, eu já estou na casa dos 70 agora, e é natural que você se afaste, você já não sai mais tanto, não viaja tanto. Eu tive uma fase ainda de muitas viagens internacionais com o meu trabalho, mas isso também foi já depois que o Adilson faleceu. E aí acaba que a gente conversa muito esporadicamente com aquelas pessoas que ainda estão vivas, porque nós perdemos vários amigos. Eu perdi dessa esfera de amizade com o Adilson muitas pessoas, a Marise, o Ademir, o Vitor, o Lúcio, o Ademar, várias pessoas que foram parte do nosso grupo lá do centro de organização. E, enfim, foi mais ou menos isso. Agora, dependendo da tua curiosidade, eu posso contar para você das minhas memórias, desde o começo de como foi essa aventura, né? Foi uma aventura e foi muito importante para mim, ela definiu rumos da minha vida, essa aventura. Não vou dizer assim, o Adilson mudou os rumos da minha vida, isso não, mas as nossas interações, de fato, foram muito intensas, não só com ele, com outras pessoas na época, e eu acho que isso me ajudou a mudar os rumos da minha vida, né? Era uma busca que eu tinha, que eu, enfim, fui realizando aos poucos. Ele acompanhou parte dessa busca, né? A gente conversava muito. E como foi, assim, eu fico curioso, assim, porque eu lembro muito do primeiro dia que eu conheci ele, assim, como que foi isso, como foi esse encontro, assim, né? Olha, a gente era bem jovem, né? Eu acho que na época eu estava com 26 anos e o Adilson, se tanto, tinha 30. E eu, na época, eu tive uma educação religiosa muito intensa, né? Dentro do catolicismo. E eu passei, na minha adolescência, eu cheguei a ser cruzado, não sei se você conhece essas modalidades, que agora praticamente são muito escassas, mas eu acho que ainda existem. Eu participava, eu sempre gostava de ir à missa, rezava, aí lá pelas tantas na adolescência, como todo adolescente, eu tive aquela minha crise de identidade com a questão religiosa, mas a questão religiosa, até hoje, ela me afeta e os meus estudos todos estão muito vinculados a isso. Mas na época eu tive uma espécie de uma crise com a ideia de Deus. Eu era adolescente nos anos 60, que foram aqueles anos de ditadura, de início da ditadura no Brasil, também do movimento hippie, daquele movimento mundial muito maluco de revolução sexual, inclusive. Eu estava no meio de tudo isso. E foi um lance muito forte. Eu tive esse afastamento aos 16, 17 anos, e ficou um vazio, sabe? E eu tinha muitas experiências que, na época, eu achava que eu ia pirar, eu achava meio... É gozado que hoje eu tenho uma visão tão diferente, a gente vai ficando mais maduro, né? Mas eu, adolescente, porque eu tinha muitas coisas que foi só o espiritismo que me explicou. Então, embora eu hoje não pratique mais espiritismo, eu devo ao espiritismo um encontro que foi um equilíbrio muito grande na minha vida. Porque com 16, 17, 18 anos,
Eu tinha sonhos estapafúrdios, eu tinha sensações estranhas, eu tinha... Enfim. E eu vivia tudo aquilo muito fechado em mim, eu não contava para ninguém, porque eu tinha medo, eu achava que as pessoas iam dizer que eu era louco. Aí, isso foi, eu passei a minha juventude estudando engenharia. Eu sempre gostei muito de estudar e dar aula. Eu dava aula desde os 15 anos, eu dei aula para crianças e adolescentes um pouco mais novos que eu. Daí eu conheci o Mário no colégio. O Mário, acho que você deve ter conhecido. Marião? É o Marião, é um meu amigo de muitos anos. Infelizmente também faleceu, mas nós tínhamos uma amizade que era um verdadeiro alter ego, o Mário, para mim. Isso é em São Paulo. Isso em Santo André. Nós Santo estudávamos André. Américo Brasiliense, eu tinha 14 e ele também. Nós nascemos no mesmo ano. O Mário fazia anos em agosto, eu faço anos em julho. Enfim, então, e era uma pessoa, sabe, nós líamos muito, eu li muitos romances da época, que eram todos assim de contracultura, Aldous Huxley nas experiências com drogas, embora eu nunca tenha experimentado drogas nessa fase, Hermann Hesse com Siddhartha, então aquelas crises religiosas do mundo. Então foi uma coisa muito intensa, ao mesmo tempo uma repressão que a gente vivia na cultura muito grande. E familiar também, os pais tinham muito medo que a gente se metesse com movimentos que eram considerados ilegais. E, enfim, nós tivemos amigos que foram presos naquela época. Você deve conhecer um pouco da história nessa época. Sobretudo a partir de 68, em 70 teve o AI-5, então era tudo muito velado. Eu estava na faculdade de engenharia, mas pai e mãe ficavam em cima. Olha, veja lá que você vai se enfiar, não sei o quê. Eu tive um amigo que era meu amigo do Mário, o Luiz, que o Adilson conheceu também, que chegou a ser preso. Então, a gente tinha toda aquela tensão. E eu, naquela coisa de um vazio que eu sentia por conta desse abandono da religião. Eu vivia numa espécie... E o Mário e o Luiz tiravam sarro da minha cara, eles me chamavam de cristão, porque eu vira e mexe chegava com esses temas. O Mário, na época, já era um pouco mais... Ele não era propriamente ateu, mas ele não era uma pessoa de grande fé, ele sempre dizia isso. Bom, aí, para avançar um pouquinho mais para o Adilson, porque aos 26 anos nós tínhamos um amigo em comum, que foi uma pessoa que infelizmente faleceu muito cedo, num acidente, eu não sei se o Adilson chegou a falar. Foi através desse amigo que eu conheci o Adilson, que era o Gílio. O Gílio morava ali numa rua paralela à Rua Marina. E uma vez nós estávamos, eu, Luiz, o Mário, nós nos reunimos muito, isso lá pelos 26. E o Gílio chegou e falou assim, nossa, eu conheci um dentista que é um cara maluco, ele recebe espíritos e ele fala coisas e ele incorpora, e eu achei aquilo muito maluco, sabe? Eu falei, isso aí você está doido. E, ao mesmo tempo, eu tinha medo disso, porque eu tinha sido educado no catolicismo, né? Mas tinha medo também porque eu já tinha experimentava alguns fenômenos que depois eu descobri que eram mediúnicos, né, segundo a qualificação do espiritismo. Bom, aí o Gílio falou, vamos lá um dia, você vai conhecer o Adilson, vamos lá, fomos lá na casa do Adilson, foi a primeira vez que eu fui na casa do Adilson. E foi numa casa que ele morava na Avenida Dom Pedro. Tem um viaduto, puxa, agora nem me lembro qual é a altura desse viaduto, eu acho que fica perto... É um viaduto que passa por cima daquela avenida... Prestes Maia. É. E a casa tinha sido construída... Ela estava numa coisa que era uma baixada da Dom Pedro, mas aí construíram o viaduto estava bem na frente da casa, que deve ter desvalorizado a casa por inteiro. Mas entrei naquela casa, e aí eu já estou falando um pouco
desse contato com a Dilson. Entrei naquela casa, não tinha um bico de luz, não tinha chaveamento de luz. Eu lembro que foi um dia de tarde, era já anoitecendo, porque eu trabalhava e a gente só tinha chance, a gente só se via mesmo à noite ou no fim de semana. E aí eu chego lá e aí encontro o Adilson todo vestido de branco, porque ele era dentista, né? Ele usava sempre roupa branca, umas batas que ele tinha, umas camisas assim, aquelas coisas meio indianas, parecia de cânhamo. E aí veio o Adilson ali, mas logo de cara, quando ele veio, ele já incorporou o mentor dele. Então, eu conheci o Adilson junto com o mentor. Eu diria para você que eu conversei primeiro com o mentor dele antes de conversar com ele, porque o cara já veio e já começou a conversar, e eu fiquei até com medo, eu quase saí correndo de lá. Eu falei, nossa, isso é muita maluquice, eu não dou conta, a minha cabeça. E aí, enfim, conversamos, e ele logo de cara já falou, eu tenho uma missão com vocês, e eu queria conhecer vocês, e não sei o quê, vocês, não sei aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo, eu sempre fui um pouco taciturno, desconfiado, de falar pouco nessas coisas. O Mário ficou falante, eu fiquei olhando para aquilo e falei, esse cara é maluco, né? Eu quero mais ir embora daqui, nunca mais aparecer nesse lugar. E aí eu fui embora. Ele tinha um consultório lá na Rua Marina, já naquela época. Mas ele falou para mim depois, eu fiquei sabendo, que ele já tinha morado lá, a casa era da família do então, que depois tornou cunhado dele, que era o Bruno, e daí ele foi para essa casa aí que ele alugou, ele morava com mais algumas pessoas lá, mas eu não, sinceramente não me recordo quem. E ele usava velas para iluminar. Então, você imagina, eu vou num lugar que tem espírito que baixa numa pessoa. Isso era uma cultura absolutamente estranha para mim. E eu tinha muito medo desses negócios. Eu achava que aquilo era uma coisa entre maluco e entre demoníaca, uma coisa assim. No ambiente iluminado à luz de vela, eu falei, esse cara é maluco mesmo. Bom, daí, o que aconteceu? Eu fui para casa, eu lembro que naquela época eu tive vários episódios, fora do Adilson. Eu fui acompanhar a minha irmã, que ela falou para mim, me telefonou um dia, ela nem conhecia o Adilson, nada, mas foi naquela semana. Eu quero que você vá a um terreiro de Umbanda comigo. Eu falei, você está maluca? O que você vai fazer em terreiro de Umbanda? Não, porque eu quero conhecer, porque a gente precisa abrir a cabeça, não sei o quê. E foram coisas muito mágicas, sabe, Caio, que foram acontecendo. Assim, porque eu saí do trabalho, fui lá para a casa da minha irmã, meu cunhado falou, ela disse que não dava para te esperar e foi embora. Onde é? Em São Caetano. A gente não tinha celular, não tinha nada naquela época. Eu peguei mais ou menos umas referências e fui embora, porque ela foi com uma outra pessoa e ela falou, olha, fala para ele ir lá para ele me buscar. E lá vou eu, mas já estava meio pé da vida, porque eu falei, sei onde é que ela se enfiou e tal. Bom, e anda daqui, anda dali, olha que loucura. Hoje a gente pega um telefone e você vai com como é que chama? Com o aplicativo. Tinha que perguntar, eu saía, pergunta para cá. Aí uma hora ando para cá, ando para lá, não sei o quê. Falei, eu vou ter que desistir. Eu não sei onde é. Não estou conseguindo achar. E aí eu parei, perguntei, falei, vou tentar mais uma vez. Eu falei, você sabe onde fica? E era já de noite, rua de bairro, em São Caetano, você não fica achando pessoas. Né? Perguntei, a pessoa falou, não, é essa rua aqui, você já está nela. Quando eu perguntei, porque eu não achava a placa, a pessoa falou, não, você já está na rua, olha, desce mais para frente, que acho que você vai... Onde você vai é um terreiro, porque tem um terreiro lá embaixo do Umbanda. Bom, fui eu lá, e aí eu fui tomando contato com essas coisas místicas. E na mesma época, eu tive numa sessão espírita com mais um amigo, mas que também não tinha nada a ver com a Dilson. E aí foi aí que eu falei, não, isso não tem nada a ver comigo.
era uma sessão de desobsessão. Você imagina uma pessoa que não conhece o espiritismo ir numa sessão de desobsessão. Eu falei, isso é maluco. Daí nós conhecemos um fulano que se dizia uma pessoa que veio de outro planeta. Quer dizer, para você ter ideia de como a coisa foi maluca, essa aventura. E aí o Luiz falou, olha, eu vou lá para Caraguatatuba ou São Sebastião, não lembro bem, porque nós vamos fotografar uns ETs e não sei o quê. Eu falei, puta vida, nós estamos... E eu comecei a achar aquilo legal, porque eu estava saindo de uma crise, sem saber direito para onde eu ia. Sabe quando você já passou pelos 26, 27, parece que a vida agora pede um rumo. Não profissional, porque eu já tinha trabalho, mas existencial mesmo. Bom, aí eu fui lá na casa do Luiz, nosso amigo, para conhecer esse fulano aí, e o Adilson foi. Antes de acontecer essa visita aí, a segunda vez que eu vi o Adilson, como foi? Eu estava em casa, eu naquela época tinha um violão, estava tocando. Quando o telefone em casa tocou, eu no quarto tocando violão, eu não sei porquê, eu falei assim, nossa, será que esse Adilson vai me procurar? Eu nem tinha deixado o meu telefone com ele. A minha mãe entra no quarto e falou assim, olha, tem um amigo teu que eu não conheço, se chama Adilson, quer falar com você. Eu falei, puta, como é que eu fui intuir que esse cara... Depois eu tive várias intuições ao longo da vida, viu, Caio? Então, é uma coisa que eu fui aprendendo. E aí bom, fui lá, ele falou, olha, vem aqui em casa um dia para a gente conversar, para a gente se conhecer mais, porque aquele dia vocês ficaram um pouco, não sei o quê. Você vem no meu consultório, eu termino o atendimento, hora tal, papapá. Aí eu falei, vou lá, né? Mas eu já fui com medo, porque eu falei, agora eu vou sozinho lá, se eu estiver conversando com esse cara e baixa esse espírito, eu vou sair correndo. Mas não deu outra. Eu apontei na porta, assim, ele tinha aquela escadaria, você deve lembrar disso. Sim. Ele virou e falou para mim, olha, não precisa ficar com medo não, porque o meu mentor falou que ele não vai vir, porque você tem medo dele. Assim mesmo. Então, você veja toda a atmosfera meio mágica que isso tudo estava envolvido. Aí eu subi, aí nós conversamos, e aí foi, né? Aí, mas eu tive essa coisa, olha, vai ser... Eu vou ser amigo do Adilson, mas esse negócio de espiritismo não é comigo, eu não vou mexer com isso, né? Aí, aí nós fomos lá na reunião na casa do Luiz para conhecer esse fulano, que era o cara que dizia que ele era ET, que ele era de outro planeta, que ele encarnou aqui, e ele começou a vir com aquelas teorias espíritas também. Eu falei, gente, quanta maluquice no mundo. Mas o que aconteceu, e nesse dia, nessa reunião, foi a Catarina Greck, que eu não sei se você, acho que você não conheceu, mas deve ter ouvido falar dela, e acho que foi a Olga Biazon também, que era uma médium, que eu sempre gostei da Olga, respeitava demais a Olga. Ela morava ali na Vila Alpina, perto da igreja onde tem os capuchinhos ali, que era a igreja que eu frequentava de criança, que eu morei ali na Vila Guiomar, não sei se você sabe, tinha aquele Sei, conjunto sei. residencial. Eu nasci ali na Palmares e vivi na Santa Maria, ali, que é finalzinho do Campestre. É. Vivi ali também, né? Aí eu estou falando, se eu estiver falando demais, você me fala, viu, Caio? Eu não sei se vai... Não, eu já tô com. Eu tenho umas coisas, mas você falou uma coisa que me interessou, porque eu lembro dele falando de um assunto, aí daqui a pouco eu te pergunto, mas É. pode ir. Aí o que aconteceu? Nós fomos na casa do Adilson, do Luiz. O Adilson estava lá, estava a Catarina. O Luiz tinha uma casa, um apartamento muito grande, ali perto da Rua Santo André. Depois eu morei lá também alguns anos, na Rua Santo André. E aí o que aconteceu? Esse cara chega para mim, ele ficou me olhando assim, eu falei, figura estranha, porque estava todo mundo no agito, eu fiquei quieto. Quando eu vou em ambientes assim que eu não conheço, eu aquieto. Eu sou meio falante depois que eu conheço.
E aí ele ficava me olhando, eu falei, que cara estranho. Aí teve uma hora que ele se aproximou de mim e falou, eu queria falar contigo, eu posso? Eu falei, pode. Ele falou, olha, eu queria só falar uma coisa para você. Eu sei que você sente isso, você percebe tais e tais coisas, você sonha com esse tipo de coisa, blá, blá, blá. Quando ele foi me falando aquilo, sabe quando você tem a impressão que a pessoa te passa uma radiografia de coisas que eu nunca tinha falado nem para os meus amigos mais próximos, nem o Mário sabia. Porque eu guardava aquilo, porque eu achava que se eu fosse falar, era como se a loucura tivesse acontecendo. E eu fiquei assim assustado com esse homem. Ele falou, olha, mas você não precisa ter medo disso, não. Você é médium e você vai ter que frequentar um centro. Aí você vai poder viver mais tranquilamente com essas coisas. Ele estava com interesse de reunir a gente para um grupo, que não aconteceu. Mas também o Adilson conheceu ele, acho que foi naquele dia. O Adilson não tinha conhecimento desse cara aí. O Adilson, Ele é meio conhecido aí na mídia, viu? Acho que até hoje ele está vivo, mas se estiver vivo ainda está bem velhinho. Mas ele tinha um sabe emprego... o nome dele? Domingos. Mas o sobrenome agora não me ocorre. Eu sei que ele tinha um belo cargo, ele era uma pessoa versada, estudada, ele tinha um cargo importante, acho que na Ford, na época. E aí ele veio com um papo muito maluco, que a mulher dele era uma reencarnação de Maria Madalena, e bebê. Eu falei, não, isso aí é muita loucura para a minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, essas sincronicidades, elas foram me envolvendo, né? E aí aconteceu aquilo que eu jamais imaginei que poderia acontecer. Naquele dia nós tivemos uma visão de um objeto voador não identificado. Estávamos todos ali, a janela da casa do Luiz era enorme, e apareceu no céu. Aí todo mundo chamou a atenção, todo mundo foi para a janela ver aqui. Então, você vê, coisas assim, porque aí o tal cara era ET, aí a coisa virou, né? Claro que aquilo foi uma coisa a favor dele e tal. Aí eles fizeram uma outra reunião na casa do Luiz. Nessa outra vez, não foi esse rapaz, esse Domingos, ele não foi. Depois eu não vi mais, eu vi uma vez lá em Ribeirão Pires, ele morava lá. Eu fui com uma amiga minha, que era ex-mulher do Luiz hoje, né, faleceu já também, e ela foi buscar um cachorro que era filhote do Domingos, eu lembro direitinho, aí fui com ela lá. E ele me falou que lá em Ribeirão, de vez em quando, tinha disco voador, essas coisas. Mas aí saiu, a história não foi para esse lado, a história foi com o Adilson. Por quê? Num dos dias foi Adilson, Catarina Greck e Olga Biazon, numa reunião na casa do Luiz, e aí nós fizemos ali uma espécie de sessão. Daquelas reuniões que depois o Adilson fazia muito na casa dele. Uma oração para o Evangelho. E aí a Olga, eu nunca vou esquecer isso, ela veio me dar um passe. E quando ela me deu um passe, ela falou assim, olha, você não se concentra muito, porque senão o teu mentor vai ter que incorporar. Eu olhei para a cara dela e falei, o quê? Incorporar mentor? Você tá, mas é maluca. Eu falei assim mesmo para ela. De jeito nenhum. Ela falou assim, não, ele vai vir. Não tenha dúvidas disso. Mas pode ficar tranquilo, porque ele é de muita luz, tal, tá bom. Aí aquilo passou, e ao mesmo tempo que eu não queria, eu também me sentia atraído. E eu comecei a perder medo do espiritismo. Daí eu vou até o ponto onde a gente inaugurou o centro, aí se você quiser investigar alguma outra coisa, porque aí a gente começou a fazer algumas reuniões e aí surgiu essa ideia, olha, nós precisamos fundar uma casa.
não dá para a gente ficar indo na casa das pessoas. E nós começamos a ir na casa da Catarina Greck, fazíamos leitura do Evangelho. E aí, bom, isso vai crescer. Algumas pessoas começaram, porque a Catarina já era espírita. O Adilson tinha começado, ele tinha vindo de Uberaba fazia poucos anos, mas começou a reunir uma comunidade lá na casa dele, ele recebia algumas pessoas. E aí veio a ideia da gente fundar o Centro Espírita, que quem criou uma placa, eu nem sei se existe essa placa ainda, foi o Mário Ferrari, e o nome foi Libertação, que era um nome muito bonito, porque nós escolhemos a representação do Cristo Pascal para fazer a representação da casa, ou seja, não mais aquele Cristo crucificado, mas um Cristo Pascal, um Cristo que foi ressurrecto. E foi uma ideia muito bonita. O Mário fez um desenho, eu não sei se existe hoje essa placa ainda, porque eu vou dizer que o centro existe ainda, né? Sim. Bom, aí, Caio, foi isso. A gente começou a operar um centro. Quando nós decidimos ir para casa, sair da casa da Catarina e alugar uma casa, eu, a Catarina e o Adilson, e eu não sei se tinha alguém mais, nós nos reuníamos para pagar o aluguel. Só um minutinho. Tudo bem. Para pagar o aluguel. E aí inauguramos e começamos a fazer o Centro Espírita Libertação. Mas foi assim, passo a passo, migalha a migalha. E eu saí daquele medo que eu tinha atroz de investigação espírita para fazer todo tipo de estudo que você possa imaginar, porque eu sempre fui muito... Tanto que o Adilson, de vez em quando, ele tirava sarro da minha cara. Não, você não é possível, né? Você deve ser a reencarnação do Kardec. Falava e falava, porque eu testava os espíritos. Eu fazia a mesma coisa que o Kardec fazia. Eu quero saber. Não, está escrito no Evangelho, Deus, é assim que nós vamos fazer. E mesmo com ele, mesmo com... Então, eu fui perdendo esse... E aí eu virei até meio chato umas épocas assim, porque quando eu achava que a turma estava delirando na batatinha, eu pegava e falava, não era que eu era castrador, nada disso, mas eu falava, olha, gente, espera aí, não está indo legal, eu acho que a gente está delirando muito nesse departamento, mas eu fiz. Trabalho samaritano, trabalho de desobsessão, todo tipo de trabalho espírita que você possa imaginar, eu ajudei a organizar, ajudei a fazer no centro. Eu cheguei a fazer sessão sozinho lá. Você imagina alguém como eu tinha medo de espiritismo, tinha que fazer, porque nós tínhamos um dia de leitura do Evangelho, e a ideia é o seguinte, numa sessão espíritas vão encarnados e desencarnados. Se não tiver nenhum encarnado, pode ter desencarnado. Então, você vai ler o Evangelho e fui lá, fui fazer isso. E aí a gente começou, e logo o centro começou a ter bastante visitação. Isso aí foi nos anos 70, mais ou menos de 76, 77, até o começo dos anos 80. Então, foram 4, 5 anos, 81, 82. Eu trabalhei ativamente no centro. Depois eu posso te contar mais, mas eu não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu frequentava lá, né? Eu cheguei lá também década de 90, pelo Chico. Não sei se você conheceu o Chico, marido da Sueli. Sim. E inclusive eu descobri agora, semana, que ele morreu ano passado. Ah, é? Ele estava no Maringá e eu descobri pelo filho dele e tal. E aí lá no centro eu conheci o Adilson, né? Que eu, né? Eu acho, né, o Francisco. Eu acho, ele porque meu pai tem 74, 75, ele devia ter 68. Ele era um era pouco mais novo que meu pai. Mais novo que eu, ele. E aí eu descobri isso. E lá eu conheci o Adilson. Então, você está falando, aí, inclusive no final agora, eu estava frequentando, assim, até antes da pandemia, eu estava indo lá trabalhar de sábado, né, com o Moacir.
E um dia eu peguei lá, achei as atas do centro, e eu encontrei a primeira ata de inauguração do centro. Aí eu falei, nossa, que legal, porque eu acho que é 76 mesmo, eu vi lá, e tem lá os textos, tudo em mão e tal. E o que eu queria te perguntar, essa casa na Dom Pedro, o Adilson, às vezes eu lembro do Adilson, e às vezes eu tenho a impressão assim, que é da minha cabeça, ou ele me contou isso, fica uma loucura, porque ele me contou uma coisa, que você, não sei se você viveu isso, vou te perguntar para ver se eu tiro essa dúvida. Ele falou assim que teve uma época que ele fazia uma arrecadação de roupa de festa, champanhe, e fazia uma festa para as travestis na casa dele. Uma não. Eram Não, várias festas que ele fazia lá e a gente participava. E ele juntava mesmo. O Adilson sempre juntou pessoas de todo tipo na casa dele. Houve época. Eu lembro de uma vez que nós voltamos de Minas Gerais, porque nesse período eu viajei intensamente com ele várias vezes para Minas Gerais, inclusive na expectativa de conhecer o Chico Xavier, porque o Adilson tinha trabalhado uma época, tinha uma proximidade com o Chico. O tio dele, que era o doutor Elias, trabalhou diretamente com o Chico. Eu nunca consegui ver o Chico Xavier. Eu ia lá, aquela casa que ele sempre estava lotadésimo de gente. Mas foi um período muito carinhoso, porque eu conheci muitas pessoas lá, fui muito bem acolhido. Eu costumava dizer que eu tinha uma alma mineira, porque eu adorava passear por aquela cidade. Eu pegava o carro, saía para conhecer as coisas, conheci pessoas, conheci médiuns assim estranhíssimos lá, mas muito interessantes. Então foi e aí o Adilson trouxe todo esse clima de reencarnações das pessoas com histórias, e tinha uma amiga dele que dizia que nós todos éramos reencarnações da época da corte francesa. E eu comecei a ler todos os romances do Chico Xavier, e o Chico Xavier escrevia, não sei se você deve ter lido já coisas dele, há 2000 anos atrás, e ele falava mesmo que ali na região de Uberaba, de Uberlândia, no Triângulo, havia uma grande trupe de espíritos que tinham vivido na França, no período ali da corte, mais áureo da corte, não sei o quê. Então, parece que aquilo, sabe, você mistura os tempos e as narrativas, você mergulha, né? Não precisava nem de droga, viu? E nem era de beber. A gente não bebia nada, era muito raro. A gente gostava de beber vinho, eu bebia de vez em quando, mas não era uma coisa, nunca. Eu fui experimentar depois maconha, muitos anos depois, mas também foi só experimentei uma vez. Então, não tinha essa coisa de droga, mas os delírios, as narrativas eram muito poderosas. Eu vivi intensamente essa ideia de contato com o mundo espiritual mesmo, entendeu? Era uma coisa muito presente para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha crises nesse sentido. Então, ele fazia aquelas festas, nossa, aquilo era uma farra só. Ele tinha uma empregada, a Zuzu, que era uma mulher que naquela época ela já estava na casa dos 50, mas a Zuzu tinha um corpo assim de uma menina de 20 anos. Então ele comprava aqueles vestidos para ela longos, e ela punha aqueles vestidos e ela ia ajudar a fazer as festas. Ele fazia tanto lá quanto lá no consultório, né? Porque depois ele entregou aquela casa, eu não me recordo muito bem por quê. Ele não ficou tanto tempo naquela casa. Mas a casa tinha aquele ambiente, o consultório já era consultório, ele tinha lá a sala, então ele fechava lá quando ele recebia as pessoas, e ali a gente também tinha festa. Todo final de semana tinha pelo menos alguma reunião na casa dele. E aí eu lembro, eu estava te comentando que eu voltei de Uberaba com ele, a gente estava cansado, o Adilson queria dormir. E aí eu entrei lá, não tinha um lugar para ele dormir, a casa dele estava lotada de gente dormindo.
Eu falei, puta que pariu, Adilson, você com essa mania de ficar recebendo, acolhendo, onde é que você vai dormir agora? Ah, não sei, Nandinho. Eu falei assim, eu falei, bom, porque a minha casa era uma casa que não era lugar de reunião de pessoas. Ele às vezes ia lá, mas ele sempre falava, não, vem aqui, vem aqui. Ele gostava porque ele lá ia receber gente, né? Na minha casa eu não ia ficar recebendo porque muitas pessoas eram estranhas para mim. E aí eu fui acordar a turma. Eu falei, então vou arranjar uma cama aí para você dormir. E fui lá, comecei a acordar, falei, olha, gente, o dono da casa chegou e ele vai dormir na cama dele. Aí fui acordando lá. Então eram umas coisas assim muito estranhas. Ele era nesse sentido, eu acho que foi a pessoa que eu conheci que menos, acho que foi a pessoa mais cristã no sentido de receber e acolher que eu conheci. Ele era capaz de chamar uma pessoa que estava passando na rua ali, precisando para dormir lá, para dar comida, Nossa, sem nem pestanejar, querer saber se era bandido. E aconteceu dele ser assaltado, aconteceu dele ser explorado, né? Teve uma época que teve uma pessoa lá que eu acho que explorava demais ele. E aí a gente fazia o quê? Pegava o Mário Nelson, pegava eu, pegava o Lúcio e a gente ia dando um jeito, administrava isso. Chegava para a pessoa e falava, olha, chega, não sei o quê, porque ele ia pedindo dinheiro emprestado. Eu lembro de uma menina que ele conheceu, acho que na casa de um amigo nosso em São Paulo, que ela falou, porque não tem para onde ir. Ah, vai lá em casa, fica uns tempos lá. Eu falava, Dilson, isso aqui não é Minas Gerais, querido. Não pode, você nem conhece uma pessoa, como é que você convida essa pessoa para ir para a tua casa? Não, não, Nandinho, que é isso? Deixa lá. E a menina foi lá na casa dele, ficou uma semana lá dormindo. Então, ele tinha essas coisas. Ele era muito desapegado de coisas, assim, entendeu? nossa. Ele, enfim, era a natureza dele. E Eu nisso, lembro, uma vez eu estava lá, tocou o telefone, nessa época de começo do 2000, 2002, assim, tinha muita ligação de para vender, né, coisas, né, que não tinha essa internet, era uma coisa meio de telefone tocar e alguém vender alguma coisa, cartão de crédito, sei lá o que, assim. Eu lembro que eu tava lá e tocou o telefone, aí ele atendeu. Eu lembro que ele ficou tendo uma conversa com a vendedora, né, assim, olha, eu não quero, eu sou muito rico, eu gosto de comprar com dinheiro na mão. Ela queria dar um cartão de crédito para ele, uma coisa assim no banco, sabe? Eu lembro que o tempo todo ele conseguia. Mas muitas vezes que a gente saiu, aconteciam coisas. Eu lembro, você está falando dele, essa coisa dele incorporar e tal. Ele tinha uma capacidade, eu lembro, isso me pegava muito de ler a pessoa muito rapidamente. Eu lembro que a gente foi num bar uma vez, e a gente sentou, eu, ele e o Fabinho, que morava com ele nos últimos anos, não sei se você conheceu. E aí a gente sentou e tinha um cara sentado sozinho numa mesa próxima, assim. E toda vez que a gente ia no bar, tinha alguém sozinho, ele convidava a pessoa, né? Ele falou, chama a pessoa ali pra vir com a gente aqui e tal. Aí eu lembro que o cara tava sozinho, ele falou, chama o cara pra vir aqui. Eu falei, você tá com a gente aqui e tal, tá sozinho? Ah, tô. Aí o cara veio e sentou com a gente. Aí o cara começou a conversar com a gente, assim, 5, 10 minutos. O Adilson falando pouco, assim, de repente o Adilson falou assim, nossa, o Adilson começou a falar, olha, você foi criado pela sua avó, né? Aí começou a falar, assim, da vida do cara, assim, todo mundo ficou assim, né? O cara começou a chorar na mesa do bar. Tipo, foi uma coisa impressionante, assim, você falando, eu lembro dele, ele faz isso muitas vezes, eu vi ele fazer isso, né? De pegar um é, desconhecido e escanear a pessoa de um jeito, lógico, ele, né, eu achava ele delicado e preciso para falar as coisas, assim. E o cara ficou super amigo da gente, assim, conviveu com a gente um tempo. E depois eu perdi contato com o cara, tal. Eu acho que o cara era dentista também. Mas ele tinha dessas coisas, assim, né? De captar. Eu lembro que primeira vez que eu mesmo fui falar com ele mesmo, eu lembro que eu me sentia assim, escaneado, assim, sabe? O olho dele, eu lembro que
fazia uma leitura mesmo, assim, de quem eu era, não tinha muito como mentir, sabe? Como ter máscara ali, né? Então, Ele era isso era muito mediúnico de forte. fato. O Adilson ele tinha esses dons, embora eu possa te dizer que muitas vezes a gente ficou muito amigo. Então, você sabe, entre amigos a gente cria toda uma intimidade. E eu, de vez em quando, falava para ele, eu não sei, tem horas que eu fico em dúvida com essa história tua. Mas, independentemente da mediunidade em si, ou da mediunidade dar poderes a ele, essa capacidade de entrar na psique do outro, ele sempre teve. Era uma coisa meio natural nele. Então, ele tinha leituras muito rápidas, né, dos sentimentos das pessoas, das emoções. Isso eu fui testemunha. Depois eu fui estudar psicologia. Ele até falava assim: Nandinho, vai mesmo estudar, que você tem esse monte de coisas, você fica encaraminholando, você precisa recuperar essas suas vidas pregressas, porque ele sempre dizia que eu tinha uma nobreza, que eu precisava gastar ela para ficar um pouco mais humilde, umas coisas desse tipo. E eu percebia que, de fato, ele tinha. Mas essa capacidade que ele tinha de amealhar pessoas em volta dele era o tom da personalidade dele. Né? Para o bem e para o mal dele. Nem tanto mal, porque ele tirava de letra essas coisas. Ele também não era bobinho, não. Ele era uma pessoa muito versada, ele sabia. E a gente tinha níveis de contato, por exemplo, tinha coisas que a gente conversava em grupo ali, com as pessoas, não sei o quê, mas havia aqueles momentos em que ele chegava para mim e falava coisas só para mim, entendeu? De coisas que ele estava vendo ou vivendo. Então, a gente tinha bastante esse tipo de interação, né? E foi isso que regeu a nossa vida, pelo menos enquanto eu tive ali no centro. Depois eu resolvi me afastar do centro. Eu tive uma crise mesmo com todas aquelas questões, porque eu comecei a incorporar e receber. O Francisco, o Chico, era um dos que, de vez em quando, ele falava para mim: não, eu tenho muita fé no seu mentor, e aquilo me deixava angustiado, porque eu falava: gente, eu nem tenho certeza se isso é um mentor mesmo, e ele vira e diz, ele, a Sueli, que eles tinham muita fé no nosso trabalho e naquele mentor que eu recebia. Então, aquilo me deixava, às vezes, um pouco constrangido até. E aí foi que eu resolvi dar um tempo. Ele me respeitou em tudo isso, Adilson nunca viu para mim: você vai se ferrar, você vai abandonar, você nada disso. A gente sempre continuamos, eu continuei frequentando normalmente a casa dele, e aí eu ia fazer aqueles trabalhos do centro que não tinham nada a ver com as sessões mesmo, né? Que eram as que eu te falei. E lá tinha sopa, às vezes tinha o bingo, aí o Lúcio me ligava: Nandinho, vem aqui para ajudar a gente a fazer bingo. Eu ia lá. Essas coisas eu fiz até quando eu mudei para São Paulo, que eu comecei a dar um tempo com isso, porque aí já não dava mais para ir a Santo André. Aí foi a fase que o Mário Nelson começou a frequentar muito lá, né? Que é a fase do Moacir, porque o Moacir eu conheci antes mesmo dele ir ao centro, né? Ele é irmão da Lígia, a Lígia namorava o Mário, e eu conheci o Moacir bem jovenzinho ainda também, e a mãe dele. Eu ia de vez em quando lá na casa deles, né? Depois o Moacir começou, até hoje ele vai ainda ao centro. Vai. É impressionante como ele se dedicou, É, né? na Tinha o seu pandemia agora José também, parou, né? José que eu não sei. Ele parou? Não, na pandemia tá parado lá, né? Parou, né? Sim. Mas esses dias eu liguei para ele, ele tá bem, tá aí. Eu queria Resolveu saber também. da Olga. Eu sei que a Catarina morreu na época que ela estava morando ali do lado do Adilson, né? Mas a Eu Olga até não, nunca mais eu ouvi não falar da conheço, Olga. não conheço.
Eu não conheço. Eu conheci o Marião, o Mário Nelson, né? Dessa turma mais antiga. A Nilza, a Marquesa, que já é das décadas de 90, eu acho. O Ricardo Galo também, acho que é mais década de 90, Rogério, talvez. você conheceu de O São Caetano? Rogério de São Caetano, que trabalha na Scania. Isso, o Rogério é Sim, um sim, sim, o amigão Rogério, sim, nossa, sim. Eu vou falar com ele amanhã, vou gravar com ele. bacana. Diz para ele É, que você conversou comigo. A vou gente falar. acaba que eu fui visitá-lo, acho que 2 anos atrás, fiquei lá na casa dele, conversamos bastante e eu, de vez em quando, ia lá na casa dele, no sítio dele, lá em Camanducaia também. Eu acho Sei. que chegou a Dilson aí com a Monte gente, Verde, né? Monte Verde. É Monte Monte Verde, eu Verde, fui né? lá já. Camanducaia. Então era muito gostoso. Foi uma época muito boa da minha vida, assim. Foram mais ou menos uns, eu diria, uns 15, 20 anos, 15 anos, que eu estava ainda jovem e a gente interagia muito, mas depois parte dessas pessoas partiram, né? Vitor você não conheceu, não, né? Não, eu conheci o Joviniano. Joviniano, também, eu acho que a Iraídes, eu acho, falou dele, ou a Nilza. Eu sei que eu fui caçando meio que na internet, agora encontrei ele, não, né? Eu encontrei ele na internet e ele mandou uma série de poemas que ele tem do Adilson, Sim, cartas. muita coisa. Eu conheci o Jô, É, o Jô era moleque, tinha 18 anos quando a gente se conheceu, nessa época aí, nos anos olha só. 70 ainda. Ele Deixa eu te... fazia poesia, ele dançava, É, ele tinha todas a... ele tem, não sei se ele te falou, mas eu posso falar porque eu sei que não é constrangedor para ele é cego de um olho. E de vez em quando ele tirava, ele tinha um olho prótese, e ele é, brincava, e aquilo todo mundo ficava aflito. Ele, mas era assim uma pessoa espirituosa, muito criativa. É, né? Eu tenho contato com ele, da vez ou outra, a gente conversa, saímos para jantar, ou eu vou na casa dele, ele prepara lá uma macarronada. Então, dessa turma de lá, é ele. A Sandra Cotar, você não deve ter conhecido ela, mas também ela frequentava demais. Foi uma época maluca. Eu fui morar ela no chama. Campestre depois, Caio, e eu É, fiz um aniversário, e como eu faço aniversário em julho, que é inverno, eu lembro que era uma noite fria pra cacete, que e dia que é nós seu aniversário? amanhã, Amanhã. amanhã faz 70 anos de idade. E o Adilson Parabéns. faria em dia 2, eu acho. Eu confundo porque tem o Adilson, Ele deve ser faz dia 1 dia 1º. O e Jô é minha dia filha faz 2, dia 14. é, e eu dia 7. A gente fazia o que a gente chamava Festa dos Cancerianos também. E eu lembro que o Renato Brancatelli, que era um artista plástico, ainda é, não sei se Uhum. ele foi com uma carruagem, uma carroça, com um velho de barbas brancas que puxou com um cavalo. Então, eram umas coisas meio malucas para a década que a gente viveu, né? Era uma coisa muito estranha para as pessoas. Mas, mas foi muito bacana. Era tudo muito tranquilo, assim, muito, muito divertido. Você imagina, a gente morava no ABC. De vez em quando a gente vinha a São Paulo para alguma baladinha, alguma coisa assim, mas a maior parte do tempo era lá que a gente se reunia, na casa dele. Ele fazia as festas e a gente conversava, passava a noite conversando, brincando, enfim. Eu só ligar aqui o computador, tá acabando a bateria. Pronto. Uhum. Eu me marcou muito porque eu venho de uma família. é, meu pai foi no teatro quando eu fiz a minha formatura no teatro, e aí ele foi ver a primeira vez que ele entrou para ver, né, um espetáculo. Então, minha família é uma família que vem do interior de São Paulo, operária, né? Meu avô, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus primos, meus tios. Então, a primeira vez que eu tive contato, assim, até meu filho, eu tenho um filho que vai fazer 22 anos agora,
Esses dias eu ouvi ele falando que ele falou assim, a primeira vez, ele tá fazendo escultura agora, né? Tá até querendo ir pra Grécia e tal. E ele falou assim, a primeira vez que eu tive contato com uma escultura foi na casa de um amigo do meu pai, que eu levei ele lá criança, né? E aí ele falou assim, nossa, aí ele contando que aquilo marcou ele e hoje ele trabalha, né, com escultura, com pesquisa isso e tal, com o Hilton Santana, com o Israel, outro escultor, não lembro o sobrenome agora, um sobrenome do leste europeu, acho. E marcou a gente isso, né? Então, foi a primeira vez que eu tive esse contato com esse universo que tem a ver com arte, tem a ver com outro tipo de cultura, né? Com uma outra forma de lidar com a vida mesmo, né? Então, isso me marcou bastante. Por isso que eu estou O caçando Adilson, essas coisas. ele tinha muitas coisas na casa dele que lembravam mesmo essa arte grega clássica, arte romana. É, E então também isso criava um espírito do tempo, né? Os castiçais que ele tinha. Ele sempre gostou muito. E quando eu ia para Minas, para Uberaba, naquela época, agora faz muitos anos que eu não vou, a Carol vive me convidando, mas eu nem tenho mais carro, eu não dirijo mais, larguei o carro, que eu acho coisa ótima. Então fica um pouco mais difícil. Mas naquela época, você em Uberaba tinha qualquer cantinho você tinha uma loja que vendia antiguidades, porque tinha muita gente que amealhava coisas das fazendas ali. Então, eu comprei móveis lá, vários, eu ainda tenho até hoje alguns móveis que eu tenho, vieram de lá, mesa de centro. Eu tinha uma banqueta linda que uma amiga minha ficou apaixonada, eu dei de presente para ela. Então, eu também conheci Monte Carmelo, que é a terra onde o Adilson nasceu. A mãe dele, que era um doce de pessoa, era... conversar com ela era de uma tranquilidade, assim, ela dava uma paz para a gente e cozinhava também. Fazia biscoito, pão de queijo, a gente se divertia, era muito gostoso. E eu tive contato com os irmãos, com o pai dele, com a Maria do Carmo, com a mãe da Carol, a Luzia. Imagina, naquela época todo mundo jovem, aquelas meninas lindas, os irmãos dele. Depois faleceram, né? Acho que 2 deles, pelo menos, eu sei que faleceram. O mais novo faleceu. Enfim, e foi um período muito bacana, muito legal, que a gente, a Malu, a Iraídes, a Marise, acho que você não conheceu a Marise, né? A Marise a faleceu. Marise não, a Iraídes eu conheci. Eu ia para lá, a gente se hospedava na casa dela também, e fazia aquelas galinhadas. Então, era uma coisa muito gostosa. A Carol me falou que Uberaba já perdeu essa coisa. Tinha muita coisa que era do mundo rural de Minas, apesar de ser uma cidade. E eu adorava. Eu ia com o Lúcio para lá e com a Dilson, eu tirava férias, geralmente em janeiro. Eu passava 15, 20 dias circulando com eles ali. E eu vi coisas lindas lá. Eu lembro que a gente conheceu Estrela do Sul, se não me engano, que é onde nasceu a Dona Beija. Aquelas eles chamavam de currutelas, aquelas cidadezinhas pequenas onde eles faziam festa de reisado. Eram lugares lindos. Eram lugares muito bonitos. Parece que hoje a coisa já descontinuou bastante lá. E alguns artistas, eu comprei quadros lá da terra do Adilson que pintavam, pessoas que pintavam assim coisas muito bonitas. Porque o mineiro tem essa tradição por causa da época colonial, né? Foi uma terra muito explorada nos séculos de colonização, então trouxe muita tradição da Europa que a gente de São Paulo não tinha, porque São Paulo praticamente é fruto do século XX. Mas Minas não, Minas carregou muito. Então, qualquer lugar que você ia, tinha alguém tocando piano, alguém cantando, alguém escrevendo poesia, como é ainda hoje, né? Você vai em Tiradentes, fora que tem todas as heranças coloniais. Mas ali em Uberaba, Uberlândia, era o Triângulo, tinha aquela tradição muito grande de gado. Então, era um lugar lindo, muito gostoso. Também fui Em bastante lá. Araxá, com o Paulinho. Você não conheceu o Paulinho, né? Não.
Eu até depois vou te mandar assim, esses nomes, se você quiser me mandar os nomes, os sobrenomes, pra gente tentar Te mando, encontrar por porque aí. tenho amizades do Facebook com essas pessoas, se você quiser ouvi-las sobre também histórias do Adilson, que eu sei que você está colecionando. Eu só não tenho, eu nunca fui muito de conservar memórias assim. Então, eu não tenho, como o Jô tem, coisas escritas. Eu nunca fui de tirar fotografias, eu tenho pouquíssimas coisas, mas eu posso dar uma procurada aí se tiver. Não, fica tranquilo. Caso você queira colecionar, eu te passo algumas coisas disso aí, dessa nossa época. Às vezes eu na lembro, verdade, vale, na verdade, eu pergunto se a pessoa tem alguma coisa, eu posso ver e tal, mas assim, né, tudo meio digital mesmo, assim, eu não, também, é, é que agora é outra época já, né, Caio? Eu não sei, é, talvez você... Qual é teu signo mesmo, hein? o signo É, é Capricórnio, eu sou 9 de janeiro. você é capricorniano. É, porque não sei se você tem essa coisa, essa reverência com a memória do Adilson, para colecionar algumas coisas, né? Não sei. A É, Carol deve ter muita coisa. Para te dizer tem, a verdade, eu não sei para onde foi parar todo aquele monte de coisas que eram dele. Eu acho que foram lá para a família dele, né? foram. Antes de ele falecer. Foram para Brasília, né, para Madu, foi para Luzia, uma coisa ou outra ficou com o João, né? É, eu tenho uma única coisa, assim, eu tenho um CD. Quando eu comecei a frequentar a casa dele, ele me deu um CD, emprestou um CD. Quando eu fui devolver, ele falou: pega para você, que era um CD de música escocesa. A única coisa que eu tenho é um livro do Herman Hesse, que é o Demian, Demian. que ele também me deu, assim, as Isso aí únicas coisas é a que nossa época típica, né? Esses autores todos. Agora, alguns deles estão sendo revistos aí. Era, aquelas, era a década de 70, foi uma década de grandes promessas, né? A gente ia visitar as cidades do interior, aquilo tudo era de muita natureza farta. Infelizmente, hoje nós substituímos as florestas e a natureza pela ideia do agronegócio. é, E a gente perdeu um pouco só para essa a coisa do gente, bom a selvagem gente que era. eu sinto, eu tô em Piracaia agora, né? Eu sinto isso, essa coisa de devastação. É interior, mas é devastado, né? Assim, é É, pasto, né? É é. pasto e eucalipto, é uma coisa assim, né? Então, E a internet quebrou também essa fronteira de capital e interior, né? Porque é, é tudo homogêneo agora, todo mundo sabe de tudo. Você mora em Miracaia, é isso? Piracaia. Piracaia? Onde fica? Piracaia, isso. Serra da Mantiqueira, é perto Ah, aqui, perto de Bragança, Atibaia. eu tive um sítio no sul de Minas, seguindo ali para frente de Ouro Fino, em Confidentes. Não sei se você conhece. Não conheço. Ouro Fino você deve conhecer. Entre Ouro Só de ouvir Fino, falar. de ouvir falar, e Pouso Alegre. Nossa, Pouso era um lugar Alegre. lindo, mas também o sítio foi um final triste, eu já não conseguia mais ir com a frequência que eu ia. O Mário, nossa, a gente adorava. Eu ia com o Mário lá, ele era estudioso de astronomia e, e aí ele ficava dando para nós as aulas de astronomia, mostrando aquela estrela, aquela. Ele sabia dos mitos, das histórias árabes das estrelas. Era uma delícia. Era um dos poucos lugares que eu até me permitia tomar vinho, de vez em quando ficava meio embriagado, mas era gostoso demais. No inverno, depois nos últimos anos, aquilo nem frio mais fazia, o clima mudou, começou a ficar triste. E aí eu perdi a coisa e quis vender, não quis mais ficar lá. De vez em quando a Dilson ia lá também. A gente É, fez um monte de aventuras lá, de sair, de passear, coisa bacana.
coisa só para a gente finalizar. Se você pode responder depois também, não precisa ser agora, mas assim, se a gente pensasse num verbo para pensar, para você, o Adilson, se fosse um verbo, o que você acha, o que você falaria? Um verbo que representasse o que a gente viveu, assim? É, ou Nossa, mais de um, se você quiser. olha, eu acho que é transcender mesmo, porque o que a vida me propiciou convivendo com ele, com as outras pessoas que a gente conheceu e que eu tenho muita saudade hoje, foi uma mudança significativa na minha vida. Então, como eu te falei, embora eu tenha deixado o espiritismo, mas foi uma das passagens mais importantes que eu fiz na minha vida e a memória que eu tenho é muito carinhosa, é de muito carinho dele, da Catarina, da Olga, do seu José, do Chico, da Sueli. Às vezes eu me pergunto, e essas pessoas, o que será? A Nilza. Porque depois a vida vai avançando e parece que você vai ficando mais isolado, né? Essa sensação que eu tenho. Mas eu sempre fui uma pessoa menos expansiva nesse sentido. Eu sempre fui meio quietão, assim, de ficar na minha. E eu acho que o Adilson me acolheu muito bem nisso. Ele sabia, ele me compreendia nessas coisas. Então, por isso que eu falei para você, a sensação que eu tenho depois com a morte, como com a morte do Mário. O Mário, para mim, agora tem o quê? Acho que uns 10 anos que ele faleceu, foi de 2009 para 2010. Quer dizer, tem 11 anos. Mas a sensação, às vezes, que eu tenho é que se eu pegasse o telefone e ligasse o número dele, ele ia atender. E é a sensação que eu tenho com todas essas pessoas. Assim, elas são muito presentes na minha memória, entendeu? Tanto é que um dia eu estava lá na Unifesp, estava tendo uma feira lá. E eu vi uma pessoa, eu falei, gente, era assim, ipsis literis o Lúcio. Ipsis literis o Lúcio. Eu falei como se o Lúcio tivesse materializado. Eu fiquei tão atordoado que uma hora, aí eu saí, eu parei, voltei lá e falei, não, preciso constatar que essa pessoa existe mesmo. Tamanha foi a força de memória que aquela experiência me puxou. Então, eu tenho, e assim, eu imagino o seguinte, se houver realmente vida após a morte, que não é uma coisa da qual eu me ocupe muito agora, eu acho que eles vão estar lá para me receber, se Deus quiser, entendeu? Não só eles, né? Meus pais também. Eu sou muito conectado com família, com as memórias de família. Então, eu acho que é uma esperança sadia que isso possa acontecer. Embora eu seja muito cético também, né? Eu digo, talvez não. Mas é bom viver com essa expectativa. Entendeu, Caio? Independente de que isso venha ou não acontecer, é bom, porque depois eu nunca mais, eu tive um ou dois sonhos com a Dilson, os outros acho que nunca mais. O Mário, eu tive um sonho com o Mário há dias atrás. Mas é gozado, porque essas pessoas vivem tantas coisas e não vem à minha memória com tanta facilidade nos sonhos, tal. Então, tomara que a gente se reencontre. Eu quero crer que vai ser muito bom, né, se isso acontecer. É isso, cara. Eu não sei, se você quiser outras Acho, vezes conversar mais,
Ah, não, tá ótimo. Cada vez que a gente vai cavando, vem algumas memórias, né? É, Mas, basicamente, foram essas. Foi todo esse universo, para mim, mágico. Porque depois que eu parei o espiritismo, eu acabei entrando no yoga, na prática de yoga. Eu nunca vou esquecer que eu viajei com a Dilson um dia e eu, na época, estava bem firme na prática e eu fazia alguns asanas, como Sirsasana, que é ficar de ponta cabeça. E eu acordei muito cedo, nós estávamos dormindo no mesmo quarto lá em Uberaba, e eu fazia essas práticas, nem tinha amanhecido o dia, e ele acordou, ele me viu de ponta cabeça, ele começou assim, nossa, Nandinho, o que aconteceu com você? Você incorporou alguma coisa? O que é isso? Não sei o que. Eu falei, não, querido, não incorporei nada, estou fazendo só a minha prática, não se preocupe. Então, tinha essas passagens assim que eram muito gozadinhas, né? Enfim, coisa desse tipo.